Olá, hoje eu quero te passar 3 dicas para você controlar a ansiedade. Você já reparou que muita gente por aí fala que qualquer problema que ela tenha é culpa de ansiedade? Se tornou comum as pessoas atribuírem uma dificuldade que elas tenham à ansiedade. Parece que o problema do século, parece que virou uma qualidade. Eu sou muito ansioso, por isso eu sou assim. Isso acontece na maioria das vezes porque as pessoas não conseguem explicar o que acontece nas suas vidas. As pessoas não sabem explicar o porquê elas não atingem os objetivos, o porquê elas não fazem as coisas e elas atribuem simplesmente ansiedade. Eu acredito que existam comportamentos que levam à ansiedade, sim. As pessoas estão cada vez mais conectadas virtualmente, mas estão cada vez mais aceleradas e não conseguem parar para poder perceber o que está acontecendo ao seu redor e ficam mais e mais aceleradas. As pessoas ficam mais ansiosas. Como elas não conseguem explicar o que elas estão sentindo, acabam atribuindo tudo para a ansiedade e ao estresse. Tem uma pesquisa recente que diz que o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Pensa nisso. É o número 1 e o 5º em depressão. Uma coisa está intimamente ligada à outra. A pessoa aumenta muito o nível de ansiedade real e acaba se tornando uma pessoa depressiva. E aí começa o ciclo vicioso. A pessoa fica ansiosa, não consegue fazer o que precisa fazer, fica deprimida, muitas vezes, em alguns casos, pensa até em se matar, acabar com a própria vida. E é por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou gravando esse vídeo, para falar de ansiedade, para te falar que tem como controlar tudo isso. Dá para começar pequeno, começar com detalhes. Por exemplo, existe um grande senso de realização e de propósito na vida de uma pessoa quando ela consegue começar e terminar as coisas. Eu não estou falando de bobeiras como zerar uma caixa de e-mail ou limpar o WhatsApp que estão pendentes, nem estou falando de você acabar de ver uma série na Netflix, não é isso. Mas quando uma pessoa consegue começar a fazer alguma coisa, realizar um projeto, isso dá um senso de propósito para ela. Isso reduz e muito a ansiedade. Mas quando a pessoa passa boa parte do tempo dela rodando as redes sociais, o tempo livre que ela deveria ter, ao invés dela usar para realizar projetos grandiosos, o tempo acaba sendo desperdiçado com redes sociais. E o pior, ela acaba se comparando com outras pessoas nas redes sociais. A outra pessoa é mais magra, mais rica, mais feliz, só que ela esquece que ela só está vendo a versão editada da vida da outra pessoa. Só vê o melhor que a vida das outras pessoas tem. Isso faz com que ela não realize o que ela precisa realizar para si, e não realizando, ela se compara com outras pessoas e daí se sente infeliz. E aí ela vai se perguntar: o que eu fiz essa semana? O que eu fiz esse mês? E a resposta não fecha. E aí aumenta muito o nível de ansiedade, que é a angústia dela não saber explicar o que é, aquele vazio. A pessoa dá o nome: ansiedade. E aí, não fazendo, não realizando, não colocando energia para poder concretizar aquilo que ela quer, o que acaba acontecendo? Ela se vê com muitas outras pendências, pequenas pendências. E aí vem pequenas vozes que ficam perturbando a pessoa, vozes que ficam dizendo para ela: você não tem feito atividade física, você faz muito tempo que você não dá atenção para os seus clientes, faz muito tempo que você não lê um artigo interessante, faz muito tempo que você não lê um livro, aquele projeto da sua empresa está atrasado, quando é que você realmente vai fazer diferença na vida de outras pessoas? E todas essas pendências vêm na mente e ocupam um espaço enorme. E não adianta você falar que essas vozes, algo tipo: olha, relaxa, eu vou fazer isso depois, porque o depois não vai acontecer, porque você não está determinado, determinada quando você vai realizar aquilo, e esse depois nunca vem, porque a pessoa está ocupada alimentando esse ciclo vicioso. Outra coisa bem grave que está acontecendo com muita frequência: as pessoas jovens estão perdendo a capacidade de entender que qualquer coisa que se faça é um jogo de longo prazo. O jovem quer tudo para ontem. Isso acontece de novo por conta da aceleração que a internet tem feito na vida das pessoas. Eu
Posto uma foto agora e já atualizo o meu feed imediatamente para poder ver quantas curtidas deram, quantos comentários fizeram. Eu quero fazer um vídeo, eu quero fazer com que o vídeo seja editado hoje, eu quero fazer um projeto, eu quero que ele dê certo hoje, eu quero começar um negócio, eu quero que ele vire um sucesso nos primeiros 90 dias. Mas a vida não funciona assim. A vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é mais comparada a uma maratona de 42 quilômetros. Essa ideia de que a vida é um jogo de longo prazo precisa estar firme na cabeça das pessoas desde o começo. Senão, isso gera uma angústia, gera comparação e aí vem a ansiedade. Isso é nocivo para a motivação das pessoas e para a realização do que elas precisam fazer. Como a conta não fecha, elas precisam buscar de alguma forma uma fuga, algum tipo de realização rápida. Então o que elas buscam? Os prazeres momentâneos, instantâneos. Eu posso resolver esse vazio que está dentro de mim, comendo açúcar, por exemplo. Havendo mais uma série de Netflix, havendo mais um vídeo de um bom comediante no YouTube. Eu posso resolver isso fazendo esse tipo de coisa que me dá um prazer, só que esse prazer é momentâneo e não gera realização. Aqui está uma grande questão da vida, é a diferença que existe entre prazer e realização. Realizar algo grandioso versus ter um prazer imediato. Entrar numa calça 3 números menor versus comer um bolo de chocolate. Passar uma madrugada estudando uma ferramenta nova ou uma coisa que vai fazer o seu negócio ir para frente versus beber uma cervejinha com os amigos. Eu não estou dizendo que tem algo errado em relação a curtir a vida, mas tem momentos onde você precisa entender que você precisa de foco, colocar foco em alguma coisa importante e mergulhar naquilo. As pessoas estão perdendo essa percepção, estão querendo tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Isso é um grande problema. Então, resumindo, essas são algumas dicas para você controlar a ansiedade. Primeira coisa é a pessoa colocar na cabeça que a vida não é vivida num curto prazo. O jogo é de longo prazo. Para tudo, para relacionamento, para fitness, para finanças, ninguém enriquece da noite para o dia, ninguém fica com a barriga trincada da noite para o dia, ninguém constrói um relacionamento forte e incrível da noite para o dia. Outra dica é que a pessoa precisa realmente entender que ela precisa viver o poder do agora. Existem coisas magníficas acontecendo ao redor dela. Ela não consegue perceber mais, talvez até o sorriso da pessoa que ela mais ama. Ela não consegue mais sentir o prazer da comida que ela come. Ela não consegue mais ver um pôr do sol. Por quê? Porque ela está sempre vivendo no futuro. Isso gera extrema ansiedade. O terceiro elemento é a pessoa se concentrar em micro-vitórias que ela pode ter todo dia e não se concentrar só na grande vitória que ela pode ter daqui a um tempo. Por que isso? Comparando com outras pessoas pode desmotivá-la. Então ela precisa ter esse foco no micro, no agora. Qual é a minha pequena vitória de hoje? O que eu posso fazer para vencer hoje? Qual a pequena vitória, o pequeno avanço que eu posso ter hoje? Isso vai ajudar e ajudar muito. Começa a pôr isso em prática e até o nosso próximo encontro.